Pois é, o verdadeiro Yahushua estava em Paulo, mas já tinha outros apóstolos tentando chover no molhado, tentando tomar a obra de Paulo, dizendo que ele chegou a dizer no versículo 6 aqui desse capítulo que eu estou lendo para encerrar. Paulo diz assim: posso não ter a técnica de ser um grande orador, um grande pregador, um grande expositor, uma grande homilética, uma grande hermenêutica, igual esses apóstolos fraudulentos que estão conquistando vocês, ganhando vocês, Coríntios. Posso não ser um grande orador, mas saiba de uma coisa: não me falta conhecimento e entendimento. Por exemplo, Paulo conseguia discernir, e ele disse para os coríntios: eu prego sem cobrar nada, eu prego sem esperar nada em troca. Observe meu exemplo e observe o exemplo desses apóstolos fraudulentos. Vamos ver em quem Yahushua está. Paulo teve que enfrentar falsos apóstolos. Você lê isso aqui em 2 Coríntios capítulo 11. Oxalá me suporteis um pouco na minha insensatez, na minha loucura, eu estou zeloso de vocês, Corinto. Igreja rica, viu? Gente com casas, fazendas, patrimônio, bem de vida. E Paulo com zelo deles, e Paulo não queria o dinheiro deles, as propriedades mesmo, salário. E o salário da igreja de Corinto seria melhor do que o salário da igreja da Macedônia. Os macedônios eram tão pobrezinhos, mas Paulo disse que preferiu receber a ajuda dos macedônios do que os ricos de Corinto. Porque ele queria dar um bom testemunho ali em Corinto, ele queria ser um exemplo em Corinto para ser seguido. Corinto era problemático. Fica pensando que Corinto só tinha aquele problema de divisão, uns de Cefa, outros de Apolo e outros de Paulo. Esse não era só o problema de Corinto, não. O problema de Corinto também estava no nível dos irmãos de Corinto receber espírito errado, espírito estranho. Até outro Yahushua. Você fala Jesus, o nome é Yahushua. Eu vou ler aqui. Eu vou ler aqui, 2 Coríntios 11, eu vou terminar. Paulo está aqui dizendo: portanto, Deus disse, do meio das trevas brilha a luz. Paulo fazia a luz brilhar. A luz das nações é Yahushua. E Paulo era o portador da salvação. Com efeito, aí Paulo vai dizer aqui: se vem alguém e vos prega um Yahushua diferente daquele que pregamos, ou se acolheis um espírito diverso do que recebeste, ou evangelho diverso, diferente do que abraçaste, vós suportais de bom grado. Quando fala bom grado aqui, quer dizer que eles estavam crendo em outros pregadores que não eram exemplo, pregando outro Yahushua, outro Espírito Santo, outro Evangelho, e os coríntios estavam recebendo de boa mente, de bom grado. Mas Paulo está dizendo: vocês vão sofrer, com razão sofrereis, porque vocês suportam com alegria qualquer um que chega e anuncia um Yahushua. Você fala: Jesus, meu nome é Yahushua. Anuncia um Yahushua diferente daquele que anunciamos. Pois é, o verdadeiro Yahushua estava em Paulo, mas já tinha outros apóstolos tentando chover no molhado, tentando tomar a obra de Paulo, dizendo que tal Yahushua estava com ele, mas o Yahushua nesses outros apóstolos era diferente do Yahushua que estava em Paulo. Porque o Yahushua que estava em Paulo recusou salário, não cobrava nada para pregar, não queria nada em troca. Esse outro Yahushua e outros apóstolos que estava tentando conquistar os coríntios estava de olho nos bens, no financeiro dos coríntios, enquanto Paulo não queria nada. No seu ministério apenas pregar por amor.
outros apóstolos fraudulentos, pregando outro evangelho, outro espírito, e outro Yehoshua estava conquistando os coríntios, e Paulo viu que os irmãos de Corinto estavam recebendo de bom grado, suportando com boa mente. Paulo disse: vocês vão sofrer. E Paulo não obrigava ninguém a seguir ele. Ele não obrigava ninguém a seguir ele. Ele chegou a dizer no versículo 6 aqui desse capítulo, que eu estou lendo para encerrar. Paulo diz assim: posso não ter a técnica de ser um grande orador, um grande pregador, um grande expositor, uma grande homilética, uma grande hermenêutica, igual esses apóstolos fraudulentos que estão conquistando vocês, ganhando vocês, Coríntios. Posso não ser um grande orador, mas saiba de uma coisa: não me falta conhecimento e entendimento. Quer dizer, Paulo conseguia discernir, e ele disse para os coríntios: eu prego sem cobrar nada, eu prego sem esperar nada. Em troca, observe meu exemplo e observe o exemplo desses apóstolos fraudulentos. Vamos ver em quem Yehoshua está. Paulo diz assim: e o que eu estou fazendo, eu vou continuar fazendo, a fim de evitar que aqueles tais apóstolos tenham motivo de se gabar, de dizer que fazem um trabalho igual ao nosso. Veja só, eles não estavam dizendo que estavam fazendo um trabalho lá em Corinto, chovendo no molhado, melhor do que Paulo. Ele estava dizendo que estava fazendo igual. Como é que Paulo trabalhava? De graça, pregando gratuitamente. Eles chegaram lá também assim. Mas Paulo conseguia discernir eles e os coríntios não. Olha que problema, que problemão, tá vendo? Que ministério não é fácil. Lidar com ministros não é fácil. Não vê que no final da vida, eu vou voltar aqui ao versículo 13, 2 Coríntios 11. No final da vida de Paulo, ele é até abandonado pelos irmãos, até Demas. Vai seguir o mundo, todo mundo abandona ele. Só fica Lucas, e ele manda Timóteo vir depressa. Ele disse que tinha terminado a carreira, guardado a fé, e que iria ser oferecido como um sacrifício. Eu vou morrer, serei oferecido como um sacrifício de libação, mais a coroa da justiça, porque Yehoshua é justo. Ele sempre viu o modelo, o trabalho, o caráter, a decisão, o comportamento, a fidelidade de Paulo. Ele olhava tudo isso, e eu abro aqui um parêntese, e a terra está cheia de igreja, cheia de pastores, apóstolos, reverendos, bispos, e muita gente está congregando com esses homens. Sabe que esses homens têm 2, 3 mulheres, polígamo, bígamo, adúltero, tem amantes. Mas eles não saem dessas igrejas, porque o líder lá, mulherengo, é o dono da igreja. Quero dizer nesta hora: sai dela, povo meu, desse sistema, dessas igrejas. Daí não é a igreja de Yehoshua Mashiach, é a igreja dos homens. Olha o privilégio que tinha os irmãos de ter Paulo como apóstolo. Ele era fiel. Paulo diz aqui, versículo 13, estou terminando. Aqueles homens, Paulo diz assim: eu vou frustrar eles, eu vou derrotar esses falsos apóstolos. Não, eu não vou trabalhar 1 ano, 2 anos, 3 anos de graça. Eu vou trabalhar de graça a vida toda. Nem mulher ele tinha, já para não ter que comprar geladeira, fogão, carro, fazenda. Não, eu não tinha problema com cuidar dessa vida. Esses homens dizendo que aposta, tudo tem mulher. Eu não estou falando de contra Pedro, contra Tiago. Eu estou falando de falsos apóstolos que foram lá tentar ser igual a Paulo em Corinto para conquistar os coríntios. Esses 12 de Jerusalém eram verdadeiros. Mas Paulo agora estava enfrentando falsos homens, se dizendo apóstolos, tentando trabalhar igual Paulo. Mas Paulo estava vendo, discernindo eles. Vou frustrar eles.
Vou derrotar eles. Porque Paulo não pregava por dinheiro. Paulo não tinha amor ao dinheiro. Esses homens estavam pregando Yeshua, pregando tal evangelho. O povo estava crendo, mas no fundo, o objetivo era arrancar as casas, fazendas, patrimônios dos coríntios. Coisa que Paulo nunca arrancou, nunca ambicionou de ninguém. Desejei vestido, ouro, prata, imóvel, patrimônio. A riqueza, o tesouro de Paulo estava no céu. Mas esses fraudulentos chegaram lá para conquistar os coríntios. Olha o grande problema aí. Mas Yeshua vai fazer Paulo sair vitorioso. Aqueles homens são apóstolos falsos. Versículo 13, Paulo dizendo: eles não são verdadeiros. Paulo diz assim: esses apóstolos aí, eles mentem, são mentirosos a respeito dos seus trabalhos. Na verdade, Paulo diz assim: esses apóstolos aí, Corinto, toma cuidado. Era a única coisa que Paulo podia dizer. Dá um aviso, ele diz: toma cuidado, ó, irmãos de Corinto. Esses homens aí estão disfarçados. Lobos em pele de ovelha. Eles estão disfarçados, apresentando-se como verdadeiros apóstolos do Mashiach. Não, eles não eram. Quem viu o Mashiach? O Mashiach aparecia, quem viu o Mashiach foi Paulo. O Mashiach aparecia para Paulo, não para esses falsos apóstolos. Eles estão disfarçados, apresentando-se como verdadeiros apóstolos do Mashiach. E isso não é de admirar. E Paulo vai dizer essa famosa frase, né? E isso não é de admirar, pois até Satanás, veja, Paulo estava vendo Satanás nesses apóstolos, lá em Corinto. Não é de maravilhar-se que até Satanás possa se disfarçar, parecendo um anjo de luz. Estão pregando em Yeshua, estão pregando o evangelho deles, estão trazendo o espírito deles, mas isso aí não é Deus. Paulo dizendo: isso é Satanás. Portanto, não é de nada demais que os servidores dele, de Satanás, se disfarcem, apresentando-se como pessoas que fazem o bem. Mas Paulo está dizendo aqui: mas no fim eles receberão exatamente o que as suas ações merecem. Esse problema lá. Muita gente estava pregando Mashiach, uns por amor, igual Paulo, mas já tinha gente pregando por orgulho, por vaidade, por questão financeira, por emprego, para tomar patrimônio dos outros, por lucro, para escravizar os outros. Mas Paulo era diferente. Olha, que Deus abençoe os filhos e filhas de Deus nesta hora, que o ministério volte, que o novo Efésios 4:11, baseado na sã doutrina de Paulo, do evangelho de Paulo, volte nesse tempo do fim. Amém.